A paz de Cristo Jesus. Boa noite a todos. Tenha bondade de sentar, amados irmãos. Como é bom estarmos juntos para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? É o nosso amado Jesus. Quero hoje, meus amados irmãos, compartilhar convosco um estudo bíblico. Nós vamos nesta noite estudar a primeira epístola de João. A primeira epístola de João. É riquíssima, belíssima, que nos traz lindas instruções, e João vai ajudar-nos também a nos identificarmos como um genuíno cristão. Amém? Ele vai ajudar-nos nesta noite a declararmos que sim, de fato, somos crentes em Cristo Jesus, somos salvos por Cristo Jesus, vivemos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Porque Ele vai nos ajudar a andar como Cristo andou, Ele vai nos ajudar a amar como Cristo amou, e Ele vai nos orientar a viver a vida que Cristo nos doou. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, é claro que nós não iremos ler todos os capítulos e versículos dessa tão brilhante epístola do apóstolo João, mas eu quero ler convosco o capítulo 2, do versículo 3 e o versículo 11, depois nós vamos lá para o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Portanto, diz assim, então, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 5, por gentileza. Verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos nesses versículos que acabamos de ler, eu quero só rapidamente aqui falar um pouco sobre o autor. O apóstolo João, ok? Nós não vamos ver nessa epístola aqui uma saudação e nenhuma conclusão.
porque essa epístola ela foi escrita e inspirada por Deus com um objetivo muito claro, que nós logo vamos saber qual foi o objetivo que levou o apóstolo João a escrever, então, esta epístola aqui para os irmãos que provavelmente estavam ali nas igrejas próximas a Éfeso, ok? Mas vamos falar um pouco sobre João. João é um discípulo de Jesus, digamos que é o discípulo mais jovem de Jesus. Quando ele teve encontro com o Mestre, quando ele teve aquele grande encontro com o Senhor Jesus, ele tinha aproximadamente ali 24 anos de idade. Então, o apóstolo mais jovem do ciclo de discípulos do nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, muito se tem especulado acerca do perfil psicológico do apóstolo João. Ao contrário de um ser quase angelical e pintado por muitos artistas, até por pregadores, temos em João um homem tão pecador e frágil quanto os demais amigos de discipulado que ele teve. Um homem semelhante a qualquer um de nós, marcado por uma existência plena de ambiguidades e contradições. Amém? Meus irmãos, não é à toa que certa vez o próprio Jesus ele olha para João e Tiago e chama-os de filhos de trovão. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 17. Muito provavelmente essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que normalmente eles eram homens de emoções controladas, é claro, mas em determinadas situações a ira logo os acendia. Ok? Mas nós vimos também, nós vamos depois estudar que como é bom o discipulado de Jesus e o Espírito Santo, e eu falo isso para os irmãos nessa introdução, para que os irmãos possam ver a propriedade que João escreve com legitimidade, com propriedade, o que vai nos dizer e vai nos ensinar. Um homem que foi transformado pela graça do Senhor Jesus, um homem que foi moldado pelo Espírito Santo, um homem que teve uma vida completamente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos ver que João também ele foi considerado discípulo a quem Jesus amava. Ok? Ele também, João, meus irmãos, ele esteve em todos os momentos da vida, ele andava com Jesus. Aonde Jesus, desde o momento que Jesus o chama para segui-lo, ele anda com Jesus e não abandonou mais Jesus. E foi justamente João o único discípulo que esteve mais próximo do Calvário. Os demais ficaram com medo, correram para aqui, para ali, mas João ficou próximo ao Calvário. E foi o próprio João que Jesus ele designa o cuidado da sua mãe. Ele delega a João o cuidado de Maria, da sua mãe. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi junto com Pedro correndo ver. Quando recebeu a notícia que Jesus não estava mais no túmulo, eles foram correndo junto com Pedro, né? E até João mesmo fala que ele foi correndo com Pedro e ele chega primeiro no lugar onde Jesus estava. Claro que não foi o primeiro a entrar, que Pedro foi o primeiro a entrar no sepulcro, mas a porta, quem estava ali foi o primeiro a chegar lá, porque tamanha vontade de estar próxima do Senhor Jesus. E ele também esteve com Jesus os 40 dias depois da sua ressurreição, ali com Jesus, esteve ali com ele também por 40 dias. Então João andava com João andava com Jesus e era amado por Jesus. Depois da ascensão de Jesus, o ministério apostólico de João foi mencionado em destaque na igreja primitiva. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Nós vimos isso em Atos, capítulo 15, versículo 6, e também em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros. O Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João e o livro de Apocalipse. Amém? E a morte de João, meus irmãos, a morte de João também foi diferente dos demais discípulos do Mestre. João, tudo indica, a tradição cristã, desde muito cedo afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso, e em Éfeso ele teria escrito suas obras literárias, como o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João, e na ilha de Patmos ele escreve também o livro de Apocalipse, ok? Então a morte de João deu-se pela sua idade avançada, ok? Ele morreu de velhice, provavelmente em Éfeso,
né, no tempo do governo de Trajano, isto é, aproximadamente 98 anos depois de Cristo, em idade bem avançada. Irmãos, existem provas suficientes para acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disso, ele, com idade avançada, ele esteve ativamente no seu ministério ali na redondeza de Éfeso. E um dos mais antigos testemunhos sobre o sepultamento de João em Éfeso encontra nos escritos de Polícrates, que viveu no ano 130 a 196 depois de Cristo. Ele era um bispo em Éfeso e ele era o 8º pastor da sua família de herança pastoral. E ele então escreve e fala e declara da veracidade que João morreu em Éfeso. Ok? Esses são só detalhezinhos para falar desse grande escritor inspirado por Deus, esse apóstolo amado de Jesus. E ele vai ter legitimidade para falar o que eu quero transmitir para os irmãos aqui, baseado naquilo que ele escreveu para a igreja que estava ali próximo em Éfeso e também para nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Vamos então à primeira epístola de João. Agora sim vamos ver o que se trata essa epístola de João. Ok? Estou indo rápido, porque é só uma introdução. Estão percebendo bem? Amém? Amém? Aleluia. Alguns têm dificuldade com o brasileiro, né? Com o português brasileiro. Mas estão percebendo direito? E principalmente, às vezes, quando saem umas palavras em crioulo ainda, né? Lá de Guiné-Bissau. Amém? Meus irmãos, vamos lá. A primeira epístola de João, ela foi escrita aproximadamente entre 85 a 90 depois de Cristo. Vejam bem que a igreja estava com quase uma igreja centenária. Amém? Quase uma igreja centenária. E ele escreve justamente essa linda obra literária para os nossos irmãos e também para nossa atualidade de hoje. Foi escrita para os fiéis, provavelmente para as igrejas próximas a Éfeso. Meus irmãos, o que João estava querendo com esta epístola, com esta carta? Vejam bem que a igreja estava aproximadamente quase 90 anos. Os irmãos ainda se reuniam nas casas, nos lares, congregavam uns com os outros, mas já nessa altura estava a surgir falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e João, ao ouvir isso, e João ao perceber isso, então ele inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever esta carta e enviar aos irmãos que estavam reunidos nessas igrejas, nesses locais de cultos, ali próximo a Éfeso. Ele estava combatendo então algumas seitas. Que seitas eram estas naquela época? E nós vamos ver as ramificações destas seitas que elas perduram até os dias de hoje. Muitas filosofias dessas seitas estão embutidas em outras seitas pagãs que circulam nossas vidas na atualidade até nos dias de hoje. Amém? Vamos ver elas. Então João estava aqui combatendo o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Eles pregavam, eles ensinavam, a sua filosofia era que a salvação era através do conhecimento específico e não da fé em Jesus Cristo. Basta seguir uma cartilha de conhecimento, fazendo obras naquele conhecimento, alcançava a salvação. Não era necessário a fé na pessoa do Senhor Jesus. É o ensinamento básico do gnosticismo. Só que dentro do gnosticismo há algumas ramificações que foram incluídos dentro do gnosticismo. Entre elas, eu vou citar 2 que o apóstolo João estava combatendo naquela altura. Então ele estava combatendo também a ramificação do docentismo. O que é o docentismo? Ele defendeu que Cristo não era ser humano. Ele apenas apareceu humano. Do verbo grego dakel, apareceu. Ok? Então o docentismo aceitava que Jesus podia ter sido de alguma forma divino, mas negava a sua plena humanidade. Os docentistas convictos ensinavam que Jesus era apenas um fantasma ou uma ilusão, parecendo ser humano, mas não tendo corpo algum, e nega as verdades centrais do Evangelho, a saber, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Vamos lá para o capítulo 1.
E o verso 1, por que já não há aqui uma introdução, não há aqui, na verdade, uma saudação por parte de João? Ele vai muito direto ao foco, ao objetivo, para combater o docentismo daquela época. Vejam bem que ele começa dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele estava combatendo o docentismo aqui, dizendo: eu vi Jesus, eu palpei em Jesus, eu toquei em Jesus, porque essa palavra em grego, tocaram, é a palavra em grego, pselapau, que significa excede um simples toque de mão. Amém? Não foi um simples toque de mão que pode gerar dúvida, será que foi, não é? Né? Às vezes a gente esquece alguma coisa, não é? Será que eu peguei aquilo? Porque não palpei direito, não senti certamente bem convicto aquilo, então às vezes eu até volto em casa para ver se eu apaguei a luz, alguma coisa, uma dúvida, não é assim? Amém? Porque é um simples toque. Então João estava dizendo não apenas de um simples toque em Jesus, ou seja, eu andei com Jesus, eu reclinei sobre o peito de Jesus, eu andava com ele, eu abraçava Jesus, eu comia com Jesus, eu vi Jesus ressurreto também, eu abracei ele, eu toquei com ele, eu andei com ele, e não é apenas um simples toque. Eu tenho certeza e convicção que Jesus é Deus, mas Jesus se fez homem. Amém? Então ele estava combatendo aqui o docentismo, bem como também ele estava combatendo o serentismo. O que é o serentismo? Que Cristo desceu no batismo e deixou-o sozinho na cruz. Vejam bem que as heresias, a filosofia pagã, vai tentando infiltrar dentro do seio da igreja, do seio dos irmãos, para confundir os irmãos na sua fé legítima em Cristo Jesus. O serentismo é derivado do nome de Cerinto, contemporâneo dos apóstolos, e um dos primeiros líderes conhecidos do antigo gnosticismo. Ele fundou uma escola gnóstica e formou discípulos na província romana da Ásia. As ideias de Cerinto influenciaram intensamente o gnosticismo e defendem as seguintes doutrinas. Vejam bem: Jesus e Cristo. Jesus e Cristo são distintos. Ok? Vejam bem, Jesus era um simples homem, filho de José e de Maria. Quando ele foi batizado no Jordão, o Cristo desceu sobre ele e permaneceu com ele durante o seu ministério de 3 anos. Na crucificação, momento antes da crucificação, o Cristo separou-se de Jesus e ascendeu ao novo céu. Enquanto que Jesus, abandonando a sua fragilidade humana, sofreu a atroz morte de cruz. Portanto, Cristo e Jesus eram 2 seres distintos e separados. Então, na verdade, era isso que estava trazendo confusão à igreja do Senhor naquele tempo. E foi isso que inspirou, então, o apóstolo João, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, a escrever essa belíssima epístola para colocar as coisas em ordem. Amém? E nós vamos ver aqui, irmãos, se os irmãos lerem todos os versículos dessa primeira epístola, você vai encontrar 30 vezes o verbo conhecer. 30 vezes o verbo conhecer. A importância de conhecer a verdade, a importância de conhecer a Escritura, a importância de conhecer a palavra de Deus. É muito importante conhecer a palavra de Deus, porque ela nos dá plena convicção daquilo que cremos. Amém? Então o propósito dessa epístola, irmãos, é conduzir os crentes à plena comunhão espiritual e apresentar os critérios que definem a genuína comunhão cristã. Amém? Então João lhe ressalta aqui temas como o amor, a luz, o conhecimento e a vida e as suas advertências contra as heresias. Aleluia. João também, irmãos, conduz o leitor a reconhecer a legitimidade e identidade cristã. Era isso que João agora estava querendo construir aos irmãos que estavam lá aos redores de Éfeso.
a igreja primitiva. João agora ele vai nos instruir, vai nos ensinar a termos uma identidade cristã. Amém? E eu quero viajar nessa noite agora para que possamos construir e rever, na verdade, esta identidade cristã nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Então João enfatiza, irmãos, 3 provas básicas. 3 provas básicas para identificar um cristão verdadeiro. Nós temos que passar por essas 3 provas básicas para que possamos ter a nossa identidade, como dizer, sim, eu sou um cristão verdadeiro. Essas provas testificam que sim, eu sou um cristão verdadeiro. Amém? Aleluia. Por isso que separei aqui o capítulo 2 e o versículo 3 a 11 e o capítulo 5 do versículo 1 a 5, para que possamos resumir bem a importância dessa epístola. Então, meus irmãos, a primeira prova que nos identifica como um cristão genuíno, ou um verdadeiro cristão, é a prova moral. É a prova moral. Vamos ler aqui, versículo 3, até o versículo 6. E nisto sabemos que o conhecemos se guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Essa é a primeira prova, é a prova moral. É a prova da obediência. Amém? Se somos cristãos, nós somos pessoas que obedecem ao Senhor. Obedecemos a Ele. Essa é a nossa prova moral. Amém? Sabe por sabe quem João estava combatendo aqui? Também o gnosticismo tinha uma vertente que cria de que quando uma pessoa então se converte ao Cristo, a Cristo, o Espírito de Cristo agora testifica com o espírito da pessoa e faz com que a pessoa fique imune ao pecado. Era isso que estava ensinando lá também. Que as pessoas agora, que mesmo quando ela tinha Cristo, o espírito dela então agora tinha uma ligação com o Espírito de Cristo e a pessoa ficava imune ao pecado. Ela podia pecar, a carne podia pecar, mas não afetava o espírito. Era uma falsa heresia também dentro da... Amém? Por isso que ele vai dizer, não é bem assim. Se quer ser mesmo um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, tem que ser obediente à palavra de Deus. Amém? É a primeira prova, é a prova moral. Conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, é a própria essência da vida eterna. Amém, irmãos? Precisamos conhecer Deus e precisamos obedecer a Ele. João 17:3. Olha o que Jesus diz. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Meus irmãos, existem aqueles que têm conhecimento, mas não têm vida. Quantas pessoas que conhecemos que sabem a Bíblia de cor, sabem versículo por versículo, mas você olha na sua vida e não há vida naquela pessoa. Isso significa o quê? Não passou na prova moral. Ainda não é obediente às Escrituras Sagradas. Não basta só conhecer. Eu sempre digo isso para os irmãos. Irmãos, o nosso relacionamento com a palavra é muito simples. Requer 3 fases. Primeira fase, ouvir, captar. Captar, ouvir ou ler. Captar a mensagem, captar a Escritura. Ok? Depois o que é? Guardar a palavra. E esse guardar a palavra significa compreender a palavra. Amém? É isso, é ouvir a palavra, captar a mensagem, guardar a palavra, que esse guardar significa o quê? Compreender a palavra. E agora que eu compreendi a palavra, eu tenho que aplicar a palavra. Amém? A palavra deve ser aplicada na minha vida. Aí sim há uma transformação na minha vida. Aí eu posso dizer, estou
aprovado na prova moral, obedecendo às Escrituras Sagradas, obedecendo ao Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus nos ajuda, ela ilumina o nosso caminho, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A negação moral, meus irmãos, é a negação do conhecimento de Deus. Quando eu não aplico a obediência, quando eu não aplico a palavra de Deus na minha vida, eu não estou sendo obediente a Deus. Significa que eu não conheço. Amém? O versículo 4 diz o quê? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Não basta só dizer eu conheço. Não basta dizer eu sei os versículos. Eu sei como é que é. Eu sei o que está escrito. Sim, mais importante do que isto é viver o que está escrito. Viver o que conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O pior de todos os enganos é o auto-engano. E para aqueles que se auto-enganam, veja a palavra de Jesus em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, amém? Que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que praticam mal. É uma palavra pesada. Não é, irmãos? A pessoa se justificando, dizendo que eu fiz obras, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas não, a palavra de Deus não transformou a sua própria vida. É isso que o apóstolo João está querendo dizer, irmãos. Vocês são cristãos verdadeiros, são genuínos cristãos, quando obedecem a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O versículo 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nos dá garantia que estamos em Jesus quando ouvimos a palavra, quando meditamos a sua palavra e aplicamos a sua palavra na nossa vida, nós temos a garantia que estamos nele. Amém? Amém? Aleluia. E como é bom estar nele. Como é bom estar na presença dele. Como é bom andar com Jesus. Aleluia. Jesus também traz uma belíssima declaração que João escreve no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E aqui um seguido de promessa, há uma palavra com promessa para nossas vidas aqui. Veja o que diz João 15, 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, meus irmãos, olha que lindo isso. Amém? Ou seja, se vocês passarem pela prova moral da obediência, a palavra de Deus está com vocês aí. Vocês estão seguindo a palavra de Deus. Amém? Pedirão o que quiserem. E lhe será feito. Não é palavra de pregador, não é palavra chavão hoje. Isso aqui foi Jesus que falou. Crê nisso? Amém? Amém? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra que está dizendo. Se permanecer na palavra, se permanecer na palavra de Jesus, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder, irmãos. Quantas vezes precisei usar da palavra de Deus para vencer o mal? Quantas vezes desanimado, chorando, na minha intimidade com Deus, me veio aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. Porque
porque na palavra há poder. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como podemos saber se estamos em Deus? Versículo 5, quando estamos nele. Amém? Quando andamos assim como ele andou, versículo 6, aquele que diz que está nele, por quê? A sua palavra está nele. Amém? A sua palavra está em nós, nós estamos nele. Então, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aleluia. E Jesus andou em obediência ao Pai. Aleluia. Em submissão ao Pai. Ah, meus irmãos, como Cristo andou em humildade, submissão ao Pai e andou em amor. Amém? Então essa é a primeira prova. Prova moral. Prova da obediência. Que nos identificam como cristão verdadeiro. A segunda prova é a prova social. A primeira prova, conhecimento da palavra, aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E que haja transformação em nós. Agora nós vamos ver essa transformação aplicada na segunda prova, a prova social. Ou seja, como eu me relaciono com as pessoas. Como eu me relaciono com Deus. É a prova social. É a prova do amor. Amém? E vamos ver, meus irmãos, que o próprio João, ele fala com legitimidade isso porque foi alguém que experimentou a regeneração. E só vamos experimentar a regeneração quando conhecemos. Conhecemos a palavra, o Espírito Santo de Deus transforma aquela palavra na nossa vida e muda a nossa vida. Porque quem regenera é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda. Um novo nascimento. João nem sempre foi assim, meiguinho. Vocês vão ver na epístola dele, tudo é filhinhos, né, amados, muito meigo. Mas ele nem sempre foi assim, irmãos. Por isso que ele tem legitimidade para falar para nós nesta noite. Que possamos sim, através da palavra, do conhecimento da palavra, também aplicar nos nossos relacionamentos. Amém? Vejam bem, João, ele era impulsivo. Lucas 9:54. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Os samaritanos não receberam Jesus e nem os discípulos. Aí João ficou furioso e diz, vamos queimar esses samaritanos aí, vamos, descer fogo do céu para consumir eles. Vejam bem que João não gostava muito, né? Tinha um pouquinho esse era o João. Quer ver outra coisa? Ele era intolerante e preconceituoso. João era intolerante e preconceituoso. Veja aí, Marcos 9:38. E João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, não é dos nossos. E nós o proibimos, porque não nos segue. Ele queria exclusividade. Os bons eram só aqueles que estavam próximos a Jesus. Amém? João estava com preconceito aqui. Alguém estava fazendo a obra ali que não andava com Jesus. Alguém estava sendo usado ali para abençoar os outros e não era do grupinho seleto dele. Aí o que Jesus fala? Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. É um discipulado para João. Jesus está dizendo para João, tem que saber se relacionar com todos. Tem que saber que todos vão ser usados. Não é só o teu grupinho, não. Para de preconceito, João. Amém? Ele aprende isso, meus irmãos. Aleluia. E João reflete muito bem o tipo de sentimento com o qual muitos cristãos se identificam ao longo dos milênios da história eclesiástica. A ideia é que Jesus nos pertence, ou de que é propriedade exclusiva de nosso grupo religioso.
Amém? Meus irmãos, Jesus veio para todos. E lá no céu nós vamos ter uma única língua. Amém? Lá no céu todos teremos um único povo. Jesus veio para salvar todas, etnias, raças, toda a humanidade. Amém? Louvar esse nome do Senhor? João, ele era assim, irmãos, mas aprendeu com Jesus. Andando com Jesus, ele aprendeu. Meus irmãos, João também tinha um fascínio pelo poder. Ele tinha um fascínio pelo poder, ele chegou a ter a ousadia lá em Marcos 10:35. Ele e seu irmão Tiago tiveram a ousadia de pedir: Senhor, quando sentares lá no teu trono, que um possa sentar à tua direita e outro na tua esquerda. Isso trouxe um alvoroço entre os discípulos, uma guerrinha interna ali, meus irmãos, uma confusãozinha interna, porque ele tinha fascínio pelo poder. Aí Jesus disse: epa, dura coisa que pediste. Amém? Joãozinho, não é bem assim não, aleluia. Lá no céu todos seremos iguais, glória a Deus, aleluia. Então esse era o João, irmãos. Todavia a história inicial de João foi marcada pela impulsividade, pelo caráter irascível de João. Mas os anos caminhando com o Mestre Jesus foi um lindo discipulado, e com a ajuda do Espírito Santo ele passa a ser regenerado, a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Com o fruto dessa mudança agora temos um João que é sinônimo do quê? Do amor, da misericórdia e da paz abundante. Amém, irmãos? Esse é João agora. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que ele tem legitimidade para escrever o que nós vamos ler agora. Amém? Com licença, irmãos. Agora ele vai ensinar-nos aqui a passar pela prova social. Conhecemos a palavra. Compreendemos a palavra. Aplicamos a palavra, somos regenerados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Somos nova criatura em Cristo Jesus? Amém. Amém? Agora nós temos que mostrar isso aonde? Nos nossos relacionamentos. Se não mostrar no relacionamento, significa que ainda não passou na primeira prova. Estão comigo? Amém. Aí agora ele vai dizer o quê? É a prova do amor. Aleluia. A prova social, o mandamento que ele diz. Versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Esse novo aqui significa do grego neos, do quesito tempo. Ok? Vejam bem que já no versículo 8, ele diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Parece meio contraditório, não é? Primeiro ele diz que não escreve um mandamento novo, mas agora ele diz que escreve um mandamento novo. Amém? Só que esse novo aqui é em outra palavra grega, que significa kainos. Essa palavra significa qualidade. É um novo em qualidade. É um novo aperfeiçoado. Amém? Era isso que ele estava querendo trazer agora aqui, essa prova social, a aplicação do amor, que é um mandamento antigo, ok? Só que agora um mandamento com um amor em qualidade. É isso que ele está querendo transmitir aqui para nós. Aleluia, glória a Deus. É amar como Cristo amou. E como é esse amor? É um amor, é um mandamento novo em profundidade. Naquela altura, o amor era conhecido entre marido e mulher, pais e filhos. E era só isso.
O amor era caracterizado desta forma. Mas agora o amor é mais profundo. O mandamento novo mudou na sua extensão. É mais profundo por quê? Porque o amor cristão não é sentimento. O amor cristão é atitude, é ação. Temos conhecimento, compreendemos a Escritura, aplicamos a Escritura. E Jesus manda-nos amar até mesmo os nossos inimigos. Uma outra extensão. Não é só os da casa. São todas as pessoas. Um cristão ama toda a gente. Amém? O cristão deve amar toda a gente, assim como Cristo nos amou. Aleluia. Glória a Deus. O mandamento é novo em experiência. Andar em amor e andar na luz são a mesma coisa. Se eu digo que ando na luz, não estou nas trevas, significa que eu ando em amor. Se eu não ando em amor, significa que eu ando ainda nas trevas. É isso que nós lemos aqui. Outra vez eu escrevo um amor novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Amém, irmãos? O amor do Pai está em nós. Somos cristãos. E a nossa identidade é amar uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Um crente que guarda ódio ou mágoa em seu coração encontra em si mesmo um tropeço para crescer espiritualmente. Há muitas pessoas que estão entre nós que não conseguem progredir espiritualmente. Por quê? Porque ainda há muita mágoa no coração, há muito rancor no coração. Mas, meus irmãos, tem que pedir a Deus. E é uma frase que eu sempre digo, irmãos, tem coisas na vida que nós jamais vamos esquecer. Ok? Não há como fazer um delete da nossa memória. Não existe isso. Mas uma coisa é, aquilo que nós não podemos esquecer, nós temos que superar. E para você crescer espiritualmente, precisa superar essas mágoas, essas decepções, essas traições e estas tristezas que ocupam o teu coração, que impede de você crescer espiritualmente. É isso que João está querendo dizer aqui. Deixa para trás todas as coisas. Jesus é contigo. Ele conhece a sua vida. Amém? Perdoa, limpa o teu coração, viva na graça do Senhor Jesus e ame até o seu inimigo. Amém? É difícil? Vamos lá no capítulo 4, versículo 7 a 21. Eu tenho mais 10 minutos. Aleluia. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, se nós amamos, significa que conhecemos o nosso Deus. Amém? É a prova social. Como me relaciono com as pessoas. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Isso está falando de alguém que mandou vir, pediu para vir fogo para matar os samaritanos. Isso é alguém que recriminou alguém que estava fazendo a obra de Deus só porque não era do seu grupo. Ok? Alguém que não olhou para os seus fares e foi na frente correndo para dizer: eu quero estar na glória de Deus, quero sentar à direita e à esquerda. Ah, deixa Pedro para lá, deixa outro para lá, eu quero ser o primeiro. Alguém que aprendeu com Jesus, andando com Ele, o Espírito Santo regenerou uma nova vida, agora diz isso: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho, irmãos, seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está a caridade ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia, que linda palavra, aleluia. E o versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem viver essa palavra? Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu quero mostrar a minha identidade. Dizer eu sou um cristão, quero ter a certeza que sou cristão. Primeira prova da obediência, obedeça a sua palavra e ponto final. A palavra de Deus é que rege a minha vida. É a palavra de Deus que toma as minhas decisões no dia a dia. A palavra de Deus que rege os meus passos. É a palavra de Deus que me dá a solução para os meus problemas. Está na palavra de Deus. Amém? Obediência à palavra de Deus. Segundo é a prova social. Eu preciso colocar em prática, eu preciso aplicar a palavra de Cristo nos meus relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Terceira prova e a última prova, capítulo 5. A prova doutrinária. É a prova da nossa fé. Amém? Isso quer dizer o quê? Ter a vida que Jesus nos doou. Primeiro é andar como Cristo andou, em obediência. Segundo, amar como Cristo amou. Terceiro é viver a vida que Cristo nos doou. Ele nos doou a fé. Amém? Ele nos doou a fé. Seguir com fé o que Cristo nos deixou. Nossa fé é demonstrada na prática da nossa doutrina bíblica. Veja o que diz aqui, João diz no capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? É em Cristo Jesus que está baseada a nossa fé. É Jesus que é o nosso Salvador, é Jesus que é o nosso Senhor, é Jesus que é o nosso Redentor. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Aleluia. A nossa fé não está firmada em filosofias humanas, a nossa fé está firmada na pessoa do nosso amado Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Novamente ele falando, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus. Aleluia. Que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Meus irmãos, seguir a palavra não é peso. A cultura social da atualidade que acha que é pesado, não é, não. O nosso fardo da sociedade humana que é pesado, o fardo de Jesus é leve. Amém? O fardo de Jesus é leve. Aleluia. Deus não usaria algo pesado para adorá-lo, para segui-lo, não. Aleluia! Quando compreendemos com legitimidade e compreensão correta das Escrituras Sagradas, sabemos que não é um peso servir a Jesus. É a alegria servir a Jesus, é leveza servir a Jesus. Sabe por quê? Porque quando vem os embates da vida, nós oramos e Jesus está ali conosco e Ele anima-nos e ajuda-nos e fortalece-nos a superar as diversidades. Amém? Porque nós não estamos sozinhos. Ele prometeu, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Linda promessa de Jesus. Então a nossa fé está firmada num Salvador chamado Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir, meus irmãos, um verdadeiro cristão
é reconhecido quando ele anda como Cristo andou, amando como Cristo amou, e vive a vida que Cristo doou. Vive pela fé. Irmãos, não deixe circunstâncias nenhuma abalar a sua fé. Não deixe problemas nenhum roubar a sua fé, meus irmãos. Guardem a palavra, apliquem a palavra, amem como Cristo amou, irmãos, e não negue a sua fé. Vá até o fim com a sua fé. Vá até o fim levantando a sua bandeira do Evangelho. Sabe por quê? Porque lá na glória você vai mostrar: ei, estou aqui, porque sou um cristão verdadeiro. Eu sigo Jesus Cristo, e foi Ele que morreu na cruz para me perdoar, para me salvar.